Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha. Inicia agora o Expresso Meio-Dia. Notícia, informação e atualização na hora do seu almoço. Nesse momento, o sino da Igreja Matriz de Nova Prata badala porque estamos no meio-dia e o tempo lá fora, nesse momento dá para dizer que é de chuva, mas daqui a pouco vai abrir o sol, a gente não sabe. O outono tem dessas circunstâncias, tivemos uma leve pancada de chuva, agora tende a se estabilizar. A tendência é que durante o dia inteiro nós permaneçamos com esse tipo de comportamento climático. Iniciamos as nossas atualizações passando aqui por Nova Prata, porque nessa manhã foi lançada a nova fase de campanha de vacinação no município. Quarta-feira, os idosos que têm entre 72 e 71 anos poderão ser imunizados com a primeira dose e também aí na quinta-feira os idosos com 70 anos. Então, dia 24 e 25. A vacinação será no posto de saúde central. Os idosos poderão ser vacinados sem sair dos seus carros para evitar aglomeração. Em caso de chuva, a vacina será feita na nova rodoviária de forma a facilitar o trabalho. E os horários é das 8h30 às 11h45 e das 13h30 às 15h. Os documentos básicos é a carteira de vacinação, documento com foto, CPF ou RG e também um comprovante de residência. Informação também aqui para Nova Prata, boas ações e bons exemplos que ajudam as pessoas que precisam. Uma rede de supermercados local disponibiliza alimentos para que as pessoas que necessitam peguem aquilo que lhes convém. A situação não está fácil, mas se cada um fizer um pouquinho, juntos vencerão esta batalha, diz o dono do estabelecimento da reportagem da Rádio Estúdio. A ação acabou viralizando nas redes sociais por conta aí da boa iniciativa feita aqui na cidade. Falando em boas iniciativas e em ajudar aqueles que precisam, em Vila Flores, o Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, distribuiu pelas cidades as caixas coletoras da campanha do agasalho. Elas são destinadas ao depósito de doações voltadas às pessoas necessitadas, haja vista que o inverno vem chegando. Desde o início da campanha se promove o altruísmo, o amor e o auxílio aos menos favorecidos. Em diversos pontos da cidade podem ser encontradas aí as caixas. Pede-se que as doações estejam em bom estado de conservação e, se no caso forem roupas, estiverem limpas e preparadas para uso. É o mínimo que se solicita. Um princípio de incêndio foi localizado em Veranópolis, no bairro Vila Azul, em uma indústria. Além do fato, um vazamento de produto também ocorreu. Ambas as situações foram controladas pela equipe da própria empresa. Isso foi na manhã de hoje, por volta das 5h40. Uma empresa localizada na rua Casemiro Eco, bairro Vila Azul, em Veranópolis. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a situação, deslocou-se até o local para garantir a segurança, contudo, não precisou atuar. Nas informações que nós trazemos da região da Serra dessa manhã, Elton Paulo Gialdi foi eleito o novo presidente da SIC Serra. O empresário do ramo dos transportes, que atua aí em diversos setores e instituições, como o Conselho Superior do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. Ele também é vice-presidente regional da Federação, vai comandar no biênio 2021-2022 a Associação das Entidades Representativas de Classe Empresarial Gaúcha, o SIC Serras. Elton Gialdi assume com o objetivo de dar sequência às mobilizações da entidade para melhorar a infraestrutura da região, principalmente na malha rodoviária, mas sem esquecer os modais aéreos, como o aeroporto regional, e também marítimo, que é o porto do litoral norte que está sendo buscado em Arroio do Sal. Diante dos desafios, ele destaca a forte indústria da Serra Gaúcha e os interesses em comum de todas as associações empresariais locais. Também falando sobre a SIC, mas dessa vez em Caxias do Sul, o presidente da SIC Caxias, o empresário Ivanir Gasperin, aprovou a derrubada da liminar que suspendia a cogestão. E ele afirma que a SIC de Caxias do Sul
é contrária à política do fique em casa e quer a retomada do comércio. Ele destacou que a entidade sempre defendeu a retomada segura das atividades comerciais e nunca teve apego a esta política do ficar em casa. Ele revela que tem sido pego de surpresa com a suspensão da cogestão no último final de semana e comemorou a retomada da gestão compartilhada entre municípios e estado, o que tem permitido a retomada das atividades econômicas. E também presidente de uma instituição regional, o novo presidente da AMESNE, né, o prefeito de Farroupilha, ele disse que busca aí o equilíbrio entre tanto a situação econômica quanto a situação epidemiológica. Fabiano Feltrin defendeu que se busque o meio termo e a entidade vem trabalhando ao mesmo tempo para dar adesão aos decretos estaduais no modelo de cogestão e também dar suporte aos órgãos de saúde. Fabiano Feltrin destaca o estudo técnico e pioneiro do Observatório Regional de Saúde da Serra Gaúcha, divulgado em julho de 2020, que deu início às tratativas das associações regionais para os modelos de cogestão. Ele assumiu o cargo no lugar do ex-prefeito de Cotiporã, José Carlos Breda, e vai chefiar a AMESNE de 2021 e 2022. O primeiro vice-presidente dele é o prefeito de Nova Prata, Alcione Graziotin, e o segundo vice-presidente é o prefeito de Caxias, Adiló Di Domênico. Seguindo com informações, com o retorno da cogestão e os modelos compartilhados, o movimento nas ruas de Antônio Prado segue o mesmo padrão da bandeira preta. O final de semana foi movimentado nos bastidores entre o governo do estado e o Tribunal de Justiça, mas houve aí a retomada da cogestão. E num primeiro reflexo com informações da Rádio Solares, a movimentação de pessoas se manteve no mesmo nível nos estabelecimentos comerciais e nas ruas, nos bancos, enfim, nos mais diversos segmentos da cidade de Antônio Prado, e isso se dá de uma forma uniforme também em todas as nossas cidades. Mesmo durante a bandeira preta, o movimento continuava ocorrendo nas ruas aqui de Nova Prata, por exemplo, e agora está um pouco maior devido às atividades que são novamente liberadas, e a gente deve ter cuidado com, obviamente, os protocolos básicos, álcool gel e máscara, e vamos seguir a vida porque ela também não para. Nessa manhã, uma grande manifestação em Bento Gonçalves, na frente da Pipa Pórtico, estampou uma nova campanha chamada, abre aspas, "O turismo não é vilão". Empresários e comerciantes do setor turístico da Serra Gaúcha realizaram uma manifestação pacífica nessa manhã. Uma grande faixa foi estendida na frente da Pipa Pórtico para chamar a atenção do governo do estado frente às restrições ainda impostas para o setor turístico, né, que não teve flexibilizações. O protesto foi pacífico e trouxe aí as principais demandas. E as frases de impacto adotadas pelo movimento era: compreendemos o momento, mas estamos passando fome. Governador, você desistiu do turismo gaúcho? Se traz o sustento de tantas famílias, então é essencial. Fechamento é morte, com ou sem Covid. Essas são aí as manifestações das empresas ligadas ao setor turístico em Bento, que movimenta boa parte da cadeia econômica. Outra parte da cadeia econômica de toda a Serra Gaúcha é a safra da uva, que chegou ao seu final e foi concluída. A cooperativa vinícola Aurora comemora o volume que chegou a 90 milhões de quilos nessa safra. Uma das maiores safras aí já tidas em toda a história. A produção representa 12% da estimativa total de matéria-prima para o processamento do Rio Grande do Sul. Variedades como Chardonnay, Pinot Noir, Résilier surpreenderam pela excelência e qualidade. Os primeiros produtos da vindima chegarão ao mercado ainda durante este mês. E na última sexta-feira, dia 19, foram distribuídas aí as informações. Lembrando que a cooperativa Aurora abriga sobre a sua égide aí 1.100 famílias de toda a região da Serra Gaúcha e é uma das maiores produtoras de vinhos e derivados de todo o Brasil. Outra informação também que vem pela radiodifusora, a Comunidade Terapêutica Rural de Bento Gonçalves, que é referência para vários municípios da região, comemora
10 anos de existência e trabalho. Ela fica localizada no distrito de Passo Velho, em Tuiuti, e fez 10 anos no último dia 19 de março, fazendo a diferença na vida de muitas famílias que precisam buscar o acolhimento e o tratamento da comunidade terapêutica como forma de saída para problemas como a dependência química causada por álcool e drogas. E a única no Brasil com atendimento totalmente custeado pelo município de Bento Gonçalves, com coordenação aí do CAPS, que é o Centro de Apoio a Álcool e Drogas, que realiza uma triagem inicial e encaminha os atendimentos. Informações que nós temos para a Serra Gaúcha, em Caxias do Sul: o desabastecimento de sedativos preocupa santas casas e hospitais filantrópicos da Serra. Com informação da Rádio Caxias, o chamado kit intubação, uma gama de medicamentos que são utilizados para sedação e tratamento de pacientes em estado grave, começam a ser relatados pelo Sindicato dos Hospitais Beneficentes Religiosos e Filantrópicos da região serrana, que estão em falta. Alguns sedativos, como estão aí, não chegam mais aos centros de terapias intensivas, o que tem sido aí feito e provocado um levante das instituições de saúde pelo acesso a esse tipo de medicação. Em algumas regiões do estado, os sedativos são substituídos por medicamentos de uso veterinário para poder dar conta da vazão. Diversas reuniões são feitas entre o governo federal e os governos estaduais para tentar flexibilizar e alcançar de forma mais rápida as casas de saúde. Notícias como essa da falta do kit intubação começam a surgir com cada vez mais frequência, e eu repito aquilo que disse no Jornal da Manhã, no Conecta News: nós não podemos deixar que a sociedade gaúcha passe pelo caos que nós vimos acontecer no estado do Amazonas no mês de janeiro. Isso seria, no mínimo, vergonhoso e doloroso para toda a nossa sociedade. Por falar em protocolos, o comunicado oficial da Diocese de Caxias do Sul sobre a retomada dos atendimentos presenciais nas igrejas e a orientação para celebrações da Semana Santa. As informações dão conta aí de que no dia de ontem foi distribuído as orientações para as celebrações de Domingo de Ramos e do Tríduo Pascual. De acordo com o documento assinado pelo bispo Dom José Gilson, as missas e demais momentos de oração serão realizadas com portas fechadas no sábado e no domingo, 27 e 28 de março, e também na quinta-feira e no domingo de 1º a 4 de abril, que é a Semana Santa, quando o Memorial da Paixão, Morte e Ressurreição. Para celebrar a Semana Santa, por exemplo, a paróquia em Bento Gonçalves vai realizar as cerimônias somente com transmissão online. Deve ser o procedimento adotado por todas as demais igrejas. Em Caxias do Sul, o estacionamento rotativo, a popular Zona Azul, está aí com nova forma de pagamento. Um aplicativo foi disponibilizado para download. O RecPay começa a operar hoje. É um aplicativo utilizado para realizar os pagamentos eletrônicos pelo ticket de estacionamento que você coloca o seu carro. Então, acaba se dispensando o popular paquímetro, onde as moedas e notas são depositadas e tudo é feito de maneira eletrônica. Informação para a região de Lagoa Vermelha: alunos de enfermagem da Unopar entregam donativos e kits de higiene para famílias atingidas pelos alagamentos das últimas chuvas que acometeram a cidade. O secretário de Ação Social e Habitação, Enio Vargas, recebeu da turma do 3º semestre de enfermagem da Unopar a doação de kits de limpeza para as famílias atingidas pelo temporal do último dia 1º. Conforme diversas manifestações dos alunos do curso, a atitude foi pensada em conjunto, visando o bem-estar da população que foi principalmente atingida nos bairros mais necessitados da cidade. E também na região de Lagoa Vermelha, a Polícia Ambiental, a Patran, realizou um flagrante de crime ambiental: corte de árvores nativas e também de pinheiros na região tanto de Lagoa quanto em Capão Bonito do Sul. Os crimes ambientais foram registrados pela Patran nas últimas horas do dia de ontem e os fatos foram identificados. O primeiro caso na comunidade de Sede Argenta, interior de Lagoa, onde foi constatado aí o corte de 18 árvores folhosas e um pinheiro brasileiro, e outro local no interior de Capão Bonito do Sul, onde foi avistado aí o corte de 17 pinheiros brasileiros sem a devida licença, né? Cortar um pinheiro é um crime e tanto, diga-se de passagem.
Em Passo Fundo, já as notícias do meio ambiente são boas. Desde o começo do ano, uma campanha de mobilização pela limpeza do rio Passo Fundo já limpou mais de 4,8 toneladas de lixo do arroio em pouco mais de 2 meses. Para comemorar o Dia da Água, a prefeitura local reforça a necessidade de preservar os recursos hídricos e o balanço é positivo dessas operações. E por falar em recursos hídricos, nesse momento Douglas vai abrir a câmera para nós, volta a chover aqui em Nova Prata, como você pode acompanhar, uma típica manhã de outono na capital nacional do basalto. Informações do Estado nessa manhã, o DAER libera editais de licitação para diversas rodoviárias no estado do Rio Grande do Sul. Os destaques para a nossa região ficam por conta de Serafina Correia e também Lagoa Vermelha, Amaral e Veranópolis, que estão aí com os editais abertos para a aquisição do serviço. Em Nova Prata, o edital já foi concluído e nós temos aí um novo operador para a rodoviária. Um alerta do Detran a todos os gaúchos e gaúchas: o órgão não faz a realização de leilões via WhatsApp. O novo golpe está sendo disposto na praça, em que golpistas se identificam como membros do Detran, passam o nome do órgão e enviam ofertas muito boas para aquisição de veículos. Os editais do Detran sempre são lançados nas plataformas oficiais e não são enviados diretamente para nenhum usuário do sistema. Informação boa para a economia gaúcha também nessa manhã. Os terminais de portos do Rio Grande do Sul registraram um aumento de aproximadamente 11% na movimentação de cargas do primeiro bimestre desse ano. Foram cerca de 4,9 milhões de toneladas carregadas entre Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre entre janeiro e fevereiro. A Portos RS administra os terminais desses 3 locais e também o complexo do Superporto, que envolve o porto público e 5 terminais particulares arrendados do estaleiro. E as quantidades trafegadas nesses 2 meses surpreenderam porque estão acima do nível do ano de 2020. Informação agora para a saúde e uma boa notícia. O governo do estado prepara o repasse de 70 milhões aos diversos hospitais do Rio Grande do Sul. Na palavra da secretária Rita Bergman, replicada pela gaúcha ZH, abre aspas, vai amenizar a crise dos hospitais. O estado avalia os critérios que serão usados para dimensionar a distribuição dos recursos aos hospitais que serão beneficiados. Esperamos que os nossos aqui, Nossa Senhora de Lourdes em Nova Bassano, São João Batista em Nova Prata e São Peregrino Laziose em Veranópolis sejam beneficiados, porque essas casas de saúde estão trabalhando acima da sua capacidade há mais de 1 mês. Informação para a capital gaúcha, uma curiosidade. A Guarda Municipal, quando estiver operando nas ruas de Porto Alegre, vai oferecer máscaras às pessoas flagradas sem um acessório de proteção. Um lote com 2.000 unidades foi entregue à Guarda Municipal pelo gabinete da primeira-dama e os guardas municipais, aí, quando abordarem indivíduos sem máscara ou com uso incorreto, poderão entregar um exemplar e pedir a correta utilização do equipamento de proteção individual. Ontem nós tivemos um protesto pelos agentes da Polícia Civil pedindo a vacinação da classe. Hoje foi a vez dos agentes da SUSEP, manhã de protestos dos servidores penitenciários no Rio Grande do Sul. De acordo com o SBT, os trabalhadores pedem que a classe tenha prioridade no atendimento a contaminados pela Covid e também prioridade na vacinação. Informação para Campo Bom, nós tivemos um episódio terrível quando uma falha no sistema de alimentação de oxigênio de um hospital levou a 6 óbitos. Já existe uma investigação por parte do Ministério Público e da Polícia Civil para apurar responsabilidades e agora vereadores da cidade decidiram instalar uma CPI para investigar o caso do oxigênio no Hospital Lauro Réus. A polícia também investiga. Ocorreram aí problemas de abastecimento na casa de saúde que afetaram diversos setores e levaram a uma série de óbitos no hospital que agora vão ser investigados por diferentes autoridades.
Na área da segurança, a notícia que vem essa manhã é que uma ação conjunta entre as polícias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina terminaram com a prisão de um dos acusados de diversos roubos no Rio Grande do Sul e um dos bandidos mais procurados pela justiça. Donatello foi preso na manhã desta terça-feira no bairro do Rio Vermelho, em Florianópolis, e a Polícia Civil, em comunhão com o DEIC e a Delegacia de Recapturas, realizou uma grande operação. O Donatello tinha um grande rol de crimes cometidos em diversas cidades, como Gravataí, Canoas, Porto Alegre, Xangri-Lá, Capão da Canoa, Cidreira, entre outras. Os crimes mais listados por ele estão assalto à residência, roubo de veículos, entre outros delitos patrimoniais. Muito bem, esses foram os principais destaques dessa manhã que nós tínhamos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Antes do intervalo comercial, você confere uma reportagem especial feita ontem no Hospital São João Batista de Nova Prata, que recebeu a doação da empresa Tramontina de um novo protótipo de respirador que poderá ser utilizado nos pacientes. Mais um equipamento a integrar à rede hospitalar regional a partir de uma iniciativa desta grande empresa da Serra Gaúcha, a que todos nós somos gratos nesse momento. Após o intervalo, eu retorno com as informações do Brasil e do mundo. Fique comigo no Expresso Meio-Dia. Na manhã da última segunda-feira, o Hospital São João Batista, aqui do município de Nova Prata, recebeu a doação de mais um respirador, desta vez da empresa Tramontina. Nessa reportagem, nós apresentamos um pouco mais sobre esta doação e também sobre o hospital. Nessa situação que a gente se encontra, né, com a pandemia, a gente não tem noção do que pode acontecer, né? Os casos mudam de semana para semana, né? O hospital se estruturou nesse um ano de pandemia. Na época a gente mandamos arrumar respiradores que estavam aqui antigos, né? O hospital adquiriu respiradores. As doações foram extremamente importantes, nós recebemos doações da comunidade, né? E ficamos preparados. Só que neste momento, né, um ano depois, atingimos aí espero que o pico, né, que possa descer, né, da pandemia aqui na nossa cidade, principalmente, nossa região, e toda ajuda é bem-vinda. Nós estamos com uma média de pacientes entubados aguardando leitos de UTI há mais de 2 semanas, de 6 a 7 pacientes, né? Quando a gente consegue transferir um, vem outro, e os respiradores estão funcionando a pleno, né? Mas em algum momento pode aumentar, né? E essas doações vieram em boa hora, né? Porque nos dão uma segurança, né, de que se acontecer 1 ou 2 casos numa noite para outra, como várias vezes aconteceu, né, nós teremos equipamento suficiente para atender emergencialmente aquele paciente. Hoje o hospital tá com uma enfermaria inteira de pacientes clínicos com Covid positivo ou suspeitos, né? Nós também há 2 semanas a média tem sido em torno de 20, 25 pacientes internados, né? Nós já atingimos até 36 pacientes internados, né? Mas ao mesmo tempo a rotatividade ela não é muito grande, né? No que 1 ou 2 pacientes têm alta, acabam entrando 3, 4, mais ou menos tem sido isso. No pronto atendimento, sempre nós tivemos que montar uma equipe de intensivistas, né? Ela é coordenada pela doutora Fabiane Della Veiga, que é uma intensivista que trabalha no Hospital Conceição de Porto Alegre e mora aqui em Nova Prata, e junto com nossos médicos do corpo clínico, né? Que já estavam atuando, né? Que é o Dr. Guilherme e o Dr. Charles, mais a anestesista a Patrícia, que também se deslocou da função de anestesista para atuar junto a esses pacientes internados. Nós temos o médico infectologista, o Dr. Diego, que vem também uma vez por semana já normalmente para trabalhar no hospital, 1 ou 2 dias, e ele se dispôs a trabalhar junto como intensivista ali, nesses pacientes que estão na emergência. E 2, 3 plantonistas da nossa rotina normal que
de tanto lidarem ali com a situação no dia a dia, também se voluntariaram a fazer e estão também nos ajudando muito, né? Que é a doutora Jéssica, a doutora Karine e a doutora Mayra, né? Então a equipe tá bem encorpada ali, eles têm que ter um descanso porque demanda muito esforço para atender cada paciente. E assim como a enfermagem também tem que trabalhar muito, né? Não tem muito período de respirar e suspirar, né? Porque é o tempo inteiro dando atenção aos pacientes, para manter eles numa situação confortável até conseguir, e vivos, né? Até conseguir vaga no leito de UTI de um hospital de porte, que tenha UTI, né? De porte maior. Gostaríamos de agradecer em nome do Hospital São João Batista a iniciativa da empresa Tramontina, que através do seu corpo técnico desenvolveu um respirador que vai ser com certeza utilizado nos casos de emergência de suporte ventilatório nos pacientes graves que entrarem aqui no Hospital São João Batista. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 24, teremos a presença do professor Rudinei Zorzo, com o tema A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Retornamos para o nosso segundo bloco do Expresso Meio-Dia, onde falamos das informações do que é notícia no Brasil e no mundo nessa manhã do dia 23 de março. Aqui em Nova Prata continua chovendo e a temperatura está na casa dos 23 graus. A gente vai ter pancadas esparsas durante todo o dia. Agora o céu já está escuro do que estava no primeiro bloco, mas sempre é
um belo dia cinzento de outono. As informações dessa manhã, começamos o giro pelo portal Infomoney, falando do mercado financeiro. A Ibovespa nessa manhã abriu em baixa, puxada principalmente pelo comportamento dos mercados no exterior, com uma piora da pandemia na Europa e os investidores de olho nas manifestações do Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, e também a secretária do Tesouro, Janet Yellen, que vão fazer uma aparição conjunta perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos sobre discussões de propostas para a retomada econômica daquele país. Isso deve impactar em toda a economia mundial, por isso está todo mundo aguardando qual vai ser os anúncios do pacote nessa manhã. Aqui no Brasil, o que a gente tem que saber, saindo do mercado financeiro, indo para uma questão que impacta diretamente no nosso dia a dia, de janeiro para fevereiro, a baixa do preço do arroz foi de 1,52, é a primeira deflação desde maio de 2019. Mas nos últimos 12 meses, o preço do grão cresceu quase 70%, segundo o IPCA. O novo vilão da cesta básica, que já foi o óleo de cozinha, agora é o arroz, que vem acumulando altas. De acordo com os principais motivos, o início da pandemia, mais gente acabou ficando em casa e o consumo aumentou, o que fez com que os estoques baixassem e na velha dinâmica da lei de oferta e procura, quanto mais procurado um bem, mais caro torna-se o seu preço de venda. A alta do dólar no mercado externo também impactou de forma decisiva, haja vista que os insumos utilizados nas plantações acabam sendo decisivos para o preço dessa commodity. De outro lado, o custo das lavouras também acabou aumentando, o que faz com que o arroz se torne mais caro. Lembrando que o estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor no Brasil desse tipo de grão. Pelo Correio do Povo, nessa manhã, as mensagens em Brasília dão conta de que cresce a pressão do Congresso para o auxílio emergencial de R$ 600. Parlamentares protocolaram emendas que visam aumentar o valor do benefício, recriado em 2021 com 4 parcelas de 375. Contudo, as pressões dentro do Congresso são grandes para que o auxílio seja pago no mesmo valor que era quitado no ano passado, ou sejam parcelas de R$ 600. As definições ainda não foram pacificadas por todos os membros do governo. A promessa é que a primeira parcela seria paga até o final de março, o que não vai ocorrer. Aguardaremos. Se o valor for de 600, com certeza ninguém vai reclamar por esperar mais alguns dias. No Ministério da Saúde, um impasse. O governo adia a posse do novo ministro Marcelo Queiroga na pasta da Saúde uma semana após seu anúncio. O novo ministro passa por uma espécie de treinamento com Eduardo Pazuello e na segunda-feira da semana passada o seu nome foi oficializado. Contudo, o cardiologista ainda não tomou posse. Informações que vêm aí esparsas dizem duas tendências para esse tipo de fato. A primeira, que o atual novo ministro, não se sabe nem aonde colocar ele, mas enfim, o cardiologista Marcelo Queiroga, ele tem uma empresa de serviços, enfim, e isso acaba ficando incompatível com a gestão de um cargo público, uma das condições. A outra está ligada ao destino de Eduardo Pazuello. Existem investigações e inquéritos vinculados tanto à Polícia Federal quanto ao Supremo Tribunal Federal sobre questões de responsabilidade atreladas ao ministro da Saúde. Antes de deixar o cargo, Pazuello quer garantir, segundo informações do Palácio do Planalto, a permanência em um cargo que lhe garanta foro privilegiado. O interesse do atual ministro da Saúde seria um cargo de embaixador. Nada oficializado, porém, a posse do novo ministro segue adiada. No dia de ontem, o Palácio do Planalto também foi surpreendido. Uma carta assinada por 1.500 economistas, líderes empresariais e banqueiros aponta que é ilusório imaginar a economia em alta com a pandemia fora de controle. O manifesto elevou a pressão sobre o presidente Jair Bolsonaro e deixou aí um clima de muito desconforto, porque até então a classe que se responsabilizava como a principal apoiadora do presidente enviou uma carta dizendo que se deve pensar sim
em um lockdown para a sociedade brasileira, haja vista o atual nível de descontrole. Diversos banqueiros assinaram esse manifesto, empresários de grande porte e economistas também. Isso tem chamado a atenção do governo. Em uma reação imediata a esta carta publicizada em todos os meios de comunicação, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou no dia de ontem e disse, abre aspas, vamos destruir o vírus e não atacar o governo. Em tom irônico, o presidente da República afirmou que um lockdown de 30 dias acabasse com o problema, ele toparia adotar a medida, mas não vai acabar, e utilizou aí algumas reportagens e fatos apontando que o lockdown não é uma política ideal para enfrentar este tipo de situação. Outra questão ligada ao presidente no dia de ontem, ele assinou o decreto que regulamenta as distribuições e os repasses do Fundo Nacional da Educação Básica e será divulgado nos próximos dias pelo Ministério da Educação, como os 179 bilhões serão repassados de forma integral aos diferentes órgãos que atuam tanto na União, nos estados e no município. Ao final do mês de março, o MEC vai divulgar, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, os valores por aluno do Fundeb e do cronograma de repasses dos recursos da União para o ano de 2021, sendo previstos aí praticamente 180 bilhões de reais para a educação. Outra notícia que aparece nos bastidores do poder nessa manhã é que o projeto de orçamento enviado pelo governo ao Congresso prevê 1/5 do valor total disposto nesse orçamento a investimentos na área militar e reajustes salariais dos oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Em vez de sofrer cortes como os outros ministérios, os recursos para as Forças Armadas e o Ministério da Defesa chegam a 8 bilhões 320 milhões. Para a área de saúde, houve um aumento de apenas 1,2 bilhão em relação ao projeto enviado no ano passado. Então, de acordo com os dados, o projeto de orçamento tem um total de 38 bilhões, aproximadamente 8 bilhões de reais são destinados apenas ao Ministério da Defesa. No Judiciário, durante o dia de hoje, o STF vai retomar o julgamento sobre as acusações de suspeição de Sérgio Moro. Cássio Nunes Marques, o ministro recém-empossado, pediu vista do processo e a segunda turma do STF deve voltar a discutir a parcialidade do ex-juiz federal da Lava Jato sobre as condenações dos processos nas quais o ex-presidente Lula figurava como réu. Nas notícias internacionais, o destaque dessa manhã fica por conta de que o Uruguai confirmou a presença da variante brasileira da Covid-19 em 7 regiões do país. Cientistas uruguaios acreditam que a cepa pode estar ligada à disparada de casos de infecção de coronavírus no país platino. Foi detectado em diversas regiões, além da fronteira, a presença da variante P1. E 19 departamentos estão em alerta. Devido à gravidade, o presidente Luiz Lacalle Pou convocou os ministros de Estado para estudar no dia de hoje medidas de combate. O grupo vai levar em conta aí a Semana do Turismo, onde o Uruguai é muito procurado, para avaliar quais serão as medidas que o país platino vai adotar. Do outro lado do oceano, lá na Alemanha, a ampliação do lockdown, que vai até o feriadão de Páscoa, e restrições mais amplas. Isso porque a Europa novamente está passando muito serviço com o coronavírus e mais uma crescente da doença se aflige sobre o continente. Após reunião com governadores, Angela Merkel entendeu que um confinamento mais rígido no feriadão e a ampliação das medidas que vão se estender além do dia 18 de abril. Ela disse também que temos uma nova pandemia para lidar com o caso das variantes. E o ministro da Saúde alemão está pressionado no seu cargo frente a essa crescente da doença. Um caso que foi relatado nos Estados Unidos no dia de ontem, mais um atirador que invadiu um supermercado e levou a óbito pelo menos 10 pessoas. Isso aconteceu no estado do Colorado, na cidade de Boulder, que fica próxima à capital Denver. A confirmação foi dada pelo chefe de polícia quando um homem invadiu um supermercado com um fuzil AR-15 e disparou sem critério nenhum, levando 10 pessoas a óbito.
E para quem achava que Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, e o novo chefe da Casa Branca, seria um homem bonzinho e velhinho, a resposta é não. Fotos divulgadas no dia de ontem pelo portal da BBC mostram crianças presas. Os centros de detenção de menores imigrantes no governo Biden. Os menores, quando são pegos tentando atravessar a fronteira de forma irregular, são detidos, separados de seus pais e acondicionados em centros de detenção. E as fotos vazaram no dia de ontem e causaram revolta dos órgãos de direitos humanos do mundo inteiro. Sendo esses os principais destaques desse meio-dia que nós tínhamos para você, eu desejo a todos uma boa tarde, em especial para o seu Roberto Meneghini, para a dona Maria Doloresile, a Salete Toscan, o seu João Luiz da Costa, todos que nos acompanharam aqui no Expresso Meio-Dia. Agora, atendendo a pedidos de quem não pôde acompanhar, segue a reprise do plantão com o Dr. Guilherme, falando sobre as previsões dessa semana para a situação da pandemia aqui em Nova Prata e região. O Expresso Meio-Dia retorna amanhã. Eu desejo a todos uma boa tarde. Olá a todos. Então estamos aqui mais uma vez para trazer atualidades e falar sobre os assuntos envolvendo a nossa pandemia da Covid-19. Então eu queria colocar para vocês rapidamente sobre a vacinação, que ela está ocorrendo de forma rápida em Nova Prata, como desde o início. Então sexta-feira recebemos vacinas e já vacinamos essa população já no sábado, chegando até os 73 anos. Tá? Então, somando toda a população vacinada em Nova Prata, dos idosos, claro, acima de 90 anos, até a população de 73 anos, já são 1.475 pessoas vacinadas. Em resumo, são uma boa parcela da população idosa e está refletindo já nos índices de internação no hospital, que tem caído vertiginosamente para essa faixa etária, o que é muito bom. Mas a gente ainda recomenda que essas pessoas se cuidem, porque ainda existem as questões das variantes, que a gente não sabe muito bem o comportamento das vacinas em relação a essas pessoas. Portanto, essas pessoas devem seguir se cuidando ainda, tá? Vamos esperar a maior parcela da população vacinada para poder criar uma sensação de maior liberdade. O Estado anunciou agora vacinação de 69 anos. Aí complica para nós isso. Por quê? Porque ele anunciou que vai mandar as vacinas amanhã, que não chegou ainda nem no Estado. Consequentemente, a gente vai receber amanhã ou quarta-feira, a gente vai conseguir vacinar quinta ou sexta. E aí ele já anuncia que já iniciou a vacinação. Aí todo mundo está ligando, cobrando. Então, assim, a gente vai receber as vacinas, a gente vai, só no momento que for buscar, eles informam a quantidade. Nesse momento, a gente vai saber quantas doses vieram. A gente acessa o nosso sistema, a gente tem os dados aproximados da quantidade de idosos pertinente àquelas faixas etárias, e a gente vai liberar a vacinação para que não falte vacinas para nenhuma faixa etária. É ruim a gente liberar, vamos vacinar até os 69 anos, quando vê, chega na metade e acabou a vacina. Aí tem gente de 69 vacinado e pacientes de 73 não vacinados. É isso que não pode acontecer. Então a gente vai ir descendo, 72, 71, se der para ir até os 69, vamos ir. Sábado a gente usou praticamente todas as vacinas, foi calculado e deu bem certinho. Era para até 73 anos, não tinha como descer. Se nós tivesse anunciado 72, ia faltar vacina. Então é esse o critério que a gente vai seguindo, quero que todo mundo fique tranquilo. Todas as vacinas que chegam para Nova Prata, elas são aplicadas para aquele fim que ela vem. A gente não direciona nenhuma dosagem de vacina para outros grupos que não sejam os recomendados, tá bom? Com relação à situação dos casos novos, então, houve uma queda bem significativa na última semana, de mais de 100 casos, relacionado ao somatório da semana anterior. Isso nos coloca numa pontinha de esperança de começar a ver esse reflexo lá no hospital. Esse reflexo no número de internações hospitalares já vem acontecendo. A gente já teve uma queda no número de pacientes internados. Porém, de pacientes graves no pronto atendimento, em estado de ventilação mecânica e UTI, não houve queda nenhuma ainda. Tá? A gente está com 7 pacientes entubados. Ontem, de sexta para sábado, já foram entubados mais 2.
A gente transferiu 3 pacientes semana passada, 1 pelo SUS e 2 pela Unimed, e esse outro paciente, já entrou mais 2 pacientes em ventilação mecânica. A gente chegou a ter 8 semana passada, agora tem 7. Então a situação ainda é bem delicada. Por isso que a gente tem que seguir os cuidados enquanto a gente tiver essa situação de lotação máxima da nossa emergência, que a gente criou uma unidade de cuidados intensivos para poder manter os pacientes ali. Uma coisa feita pelo próprio hospital, para poder dar um atendimento a esses pacientes. Posteriormente, a gente precisa drená-los para as UTIs, e a gente não está conseguindo, e não é da vontade do hospital manter esses pacientes ali, caso haja leitos de UTI. Então, havendo leitos, serão transferidos. Final de semana também foi marcado pela volta da cogestão dos municípios. Foi autorizada, bem, um juiz foi lá e derrubou, aí o Estado cassou essa liminar. E isso fez com que os municípios pudessem novamente se reunir individualmente com seus comitês de crise e estabelecer as medidas necessárias para cada município. Então, Nova Prata adotou a bandeira vermelha, com alguns critérios da preta e alguns critérios da vermelha, com o objetivo de voltar às atividades econômicas do comércio e tudo mais, o que vai gerar uma maior tranquilidade para os comerciantes, donos de restaurantes e tudo mais. Com relação às escolas, tem uma liminar judicial novamente proibindo as escolas. Então, a gente não pode liberar enquanto tiver essa liminar judicial. A gente espera que o Estado casse isso essa semana, para que semana que vem, mais tardar, ou antes, enfim, conseguimos voltar às escolas, às atividades educativas, ao menos até uma determinada série, para que as pessoas possam ter aonde deixar também suas crianças e elas aprenderem, evoluírem e crescerem no aprendizado, que eu acho que ano passado já ficou muito prejudicado. Não tem quem diga que foi igual a uma aula presencial, porque não é. Até uma pessoa adulta, se assistir uma aula num computador é uma situação, mas quando é criança, os pais sabem, para manter uma criança 1 hora na frente do computador, a dificuldade que é. Então, com relação ao decreto, o prefeito já oficializou, publicou. Agora a gente está aí também, juntamente com o município, para tirar dúvidas de situações que vão acontecer. A fiscalização, a vigilância também vai dar apoio para que se coloque em prática as atividades, aquilo que foi combinado no decreto. A gente pede que toda a sociedade de Nova Prata, em resumo, siga se cuidando, para que a gente siga reduzindo esses números, consiga aliviar essa situação na emergência do hospital, consequentemente, vacinar o maior número de pessoas que a gente puder o mais rápido possível, para que a gente tenha uma queda nessas internações. O que nos preocupa é que os pacientes que estão entubados em ventilação mecânica no hospital atualmente são pessoas a partir dos 40 anos. A gente teve 29 anos em ventilação mecânica, 40, 41, 44, 46. Tem pessoas de 50 e poucos anos, pessoas de 60 e poucos anos. Tá? Então essas pessoas todas são pessoas jovens que teriam um futuro bem diferente do que está tendo agora. Se eles sobreviverem ao Covid, que a mortalidade é 70% desses pacientes, eles vão ficar com muitas sequelas e a recuperação vai ser muito longa. Então, aquelas pessoas mais novas que estão achando ainda que não vão pegar, que ainda não vai acontecer nada, não é verdade. Tá? A doença mudou de perfil, mudou de paradigma e as pessoas que estão sendo contaminadas estão num perfil diferente dessa vez. E numa doença de uma forma bem mais agressiva e com evolução muito mais rápida também. Então, vamos manter o foco e vamos, se Deus quiser, reduzir ainda mais essa semana o número de casos para que haja esse reflexo nas internações. Novamente, as aglomerações familiares, as festinhas clandestinas são realmente o maior causador da Covid-19, da disseminação entre as famílias e entre as pessoas que não mereciam ser contaminadas, porque a doença é trazida para dentro de suas casas. Uma ótima semana a todos. A gente espera que seja uma semana de notícias boas, que ninguém mais aguenta ficar ouvindo tanta coisa ruim, tá? A gente também está cansado de ficar falando sobre isso, mas a gente nota que cada vez que a gente fala, informa, algumas pessoas escutam, algumas pessoas aderem e a gente vai conseguindo manter a situação numa condição melhor. Um grande abraço.